Unidade de controle. Por André Bernardes, Gabriel de Araújo, Jonatas Leno e Matheus Erlon. Nosso objetivo ao fazer esse vídeo é introduzir conceitos sobre a caracterização e funcionamento da unidade de controle e também elucidar aspectos básicos sobre a implementação e sinais da unidade de controle. O vídeo ele vai seguir a seguinte agenda. Primeiro nós vamos trazer uma introdução, depois uma pequena revisão sobre CPU, depois definições da unidade de controle, tarefas da unidade de controle, sinais de controle e as nossas referências bibliográficas. É importante ressaltar que um computador digital consiste em um sistema interconectado de processadores, memória e dispositivos de entrada e saída de informação. Assim, se fosse preciso considerar um cérebro para o correto funcionamento, a CPU poderia ser apontada. Contudo, a CPU é composta por várias unidades, entre elas a unidade de controle, o qual é o objetivo desse vídeo. Como comentado anteriormente, a CPU pode ser considerada o cérebro do computador. Sua função está voltada para a execução de programas armazenados na memória principal, buscando as instruções, examinando e executando uma instrução após a outra. Para o melhor entendimento, tem-se imagem da organização simplificada de uma CPU, com dispositivos de entrada e saída. Assim, é importante ressaltar de maneira geral que a unidade de controle é responsável por buscar instruções na memória principal e determinar o seu tipo, enquanto a unidade lógica e aritmética fica encarregada das operações matemáticas. Então, basicamente, a unidade de controle é a parte do processador responsável por comandar a execução de instruções. E como é que ele faz esse comando? Ela utiliza sinais de controle, que podem ser externos ou internos ao processador. Sinais externos ao processador para comandar as transferências de dados entre o processador e a memória. Já sinais internos, eles podem ser utilizados para fazer transferência de dados entre registradores e para comandar a ULA. Sinais externos também eles podem ser usados para controlar o módulo de entrada e saída. E também os sinais internos, eles também podem servir para controle de operações internas dentro da própria unidade, dentro da própria CPU. A unidade de controle efetua um gerenciamento conciso para que ocorra o processamento correto das microoperações, garantindo que isso ocorra na sequência apropriada, né? E a sequência é indicada pelo próprio programa em execução. Além disso, a unidade de controle está atrelada à geração de sinais de controle que acarretam na execução de cada microoperação. Os sinais de controle causam a abertura e o fechamento de portas lógicas, resultando na transferência de dados e operações da ULA. Sinais de controle. Existem dois tipos de sinais de controle. Primeiro é a entrada da unidade de controle, né, que a gente pode citar o sinal do relógio, né, que ao chegar esse sinal é executada uma microoperação, um conjunto paralelizado para o ciclo de clock. Também há o registrador de instrução, que armazena o código da instrução corrente, usado para determinar as microoperações a serem executadas durante o ciclo de execução. Também há os códigos de condição, usados para determinar o estado do processador e resultado das operações realizadas anteriormente, e também o barramento de controle, né, o qual o controle desse barramento do sistema, envia sinais como os de interrupção e reconhecimento, né. Já o outro tipo de sinal, são os sinais de saída da unidade de controle. Nós podemos citar os sinais internos ao processador, que são sinais responsáveis por duas operações, basicamente: movimentação de dados entre os registradores e ativação de funções específicas da ULA, né?
E um outro tipo de sinal de saída seria o barramento de controle também. Está atrelado à memória e módulo de entrada e saída. Essas são as nossas referências e muito obrigado.